Olá pessoal, vamos continuar então nosso conteúdo sobre interface humano-computador para o módulo 4 de construção do front-end. Agora a gente vai trabalhar sobre definir estratégias de experiência do usuário. Uma das partes importantes na definição do front-end é como que você vai apresentar esse conteúdo, que tipo de abordagem de interface você vai entregar, até com o objetivo de proporcionar a melhor experiência do usuário possível. No caso do nosso curso, a gente vai trabalhar com o conceito de websites responsivos. O que é um website responsivo? É aquele que adapta o seu design a qualquer tipo de resolução, tamanho de tela, sem distorções. Então vocês já devem ter notado que utilizado algum site, que ao você abrir ele num computador, notebook ou computador desktop, ele tem um determinado formato, um determinado layout. Quando você abre ele no celular menor, o mesmo site, ele se apresenta com um comportamento diferente. Se você está com o seu celular na posição de paisagem, de retrato, ele já tem um comportamento. Se você vira ele para paisagem, o site se adapta. Ter um website responsivo hoje é fundamental para o sucesso de um sistema, de um site, uma vez que a grande maioria dos acessos a dispositivos móveis a grande maioria do acesso à internet ela vem de dispositivos móveis, mais até do que computadores maiores e tablets. Então, o que acontece? Você tem que adaptar o seu conteúdo para que ele possa funcionar tanto numa experiência com o usuário em um website no computador, desktop, no notebook, quanto em uma interface com área de tela menor como um celular. São várias formas que existem disso. Você pode desenvolver um novo site, você pode criar um outro domínio para redirecionar o seu site, mas hoje já é mais comum e até produtivo que você crie o seu site responsivo, ou seja, você coloca um único site no ar e ele então se adapta ao dispositivo que está sendo utilizado pelo usuário com a estrutura que ele está utilizando. Então a gente tem aqui alguns exemplos, aqui eu tenho o website da WEMP, no nosso lado esquerdo aqui eu tenho a visualização dele com desktop, e aqui eu tenho a visualização dele no tamanho de um tablet, por exemplo. Repare que o mesmo conteúdo ele é adaptado aqui, alguns conteúdos são organizados de maneira diferente. Aqui eu já tenho o mesmo conteúdo na visualização de celulares, esses painéis aqui que apresentam alguns eventos da WEMP anteriormente, tanto no desktop quanto no tablet, ele era apresentado horizontalmente, porque tinha espaço para ele estar assim. Já no celular, como o espaço é menor, ele já é apresentado na vertical. Mesma coisa aqui, as pró-reitorias, certo? Onde são apresentadas numa lista horizontal e aqui numa lista lado a lado, certo? Aqui o site da EASH, que eles são alunos da EASH, da USP Leste, aqui o site da EASH no padrão desktop e aqui o site da EASH para um tablet. E aqui também outro exemplo dele, a construção dele para o celular. Veja que o conteúdo dele é todo adaptado. É simples criar um website responsivo? De certa forma, sim e não. Sim, porque os recursos de HTML, CSS, JavaScript já detêm uma série de recursos que permitem a adaptação das páginas de forma bem eficaz, bem eficiente, vamos dizer assim, além dos vários plugins de adaptação. Lógico que você pode ter também sua versão nativa no mobile, mas pensando no responsivo, sim, pelo fato de você já ter vários recursos que podem criar ele, você, vamos dizer, insere isso no seu código do front-end e o sistema já identifica o tamanho da tela e adapta facilmente no sistema. O que é o complicado dele, o ruim, ou melhor, vamos dizer assim, exige alguns cuidados, É questão de conteúdo. É muito natural, pelo menos até um tempo atrás era bem mais comum, que os desenvolvedores começavam no desktop, faziam primeiro o desktop e depois migravam o conteúdo
para tablets e celulares. O problema de você fazer um site responsivo é que, em relação à organização, tá? A organização e o layout dos conteúdos que vão ser apresentados. Se vocês querem saber mais sobre a parte de organização, navegação, vocês vão ver lá naquele vídeo de arquitetura de informação, tá? Que está também disponível lá no Classroom para vocês assistirem. O que acontece? Como o dispositivo celular, falando de dispositivo móvel, a gente vai lá para o celular, ele é bem menor, a área de tela bem menor, você tem que ter mais cuidado, ficar mais atento em relação aos conteúdos, a quantidade e a organização desses conteúdos. Porque você pode, se você inserir muito conteúdo, criar uma experiência muito desastrosa. Você pode ter um aplicativo muito grande, muito bagunçado, que o usuário tem que ficar fazendo muito scroll na tela, que ele tem que ficar analisando muita informação, que ele tem que ficar... ou ele pode ficar ali com um design, né, o layout muito ruim, sabe, a estética dele ficar de fato complicada, ficar ruim para o usuário. Por quê? Porque muita gente é acostumada a desenvolver para desktop, então você vê que tem aquele espaço, pode incluir mais conteúdos e etc e tal. Então, só que quando você leva todo esse conteúdo para uma tela menor, a falta de espaço, né, a necessidade de uma organização num perfil diferente, ele acaba por complicar a apresentação da experiência do usuário. É muito bom ter em mente que o design para celular ele tem suas particularidades. Não é simplesmente pegar um design de desktop e espremer ele em um tablet ou celular. Se você fizer isso, é inegável que você vai ter uma experiência bem ruim, uma experiência bem desagradável com o seu site, tá? Porque você vai simplesmente, eu brinco que é o conceito de enfiar o elefante em um fusca, tá? Você vai começar a querer colocar conteúdo onde não tem espaço, e isso vai criar um design, uma experiência terrível em relação a isso. Então você tem que passar a ter muito cuidado em relação a esse tipo de conteúdo, a forma como ele é organizado, principalmente se você tem uma visão, certo? Você tem uma expectativa de que seu site tenha acesso em boa quantidade via celular. Veja, como você organizar as informações do site ao lado, né, no caso essa tela do Transport for London, em uma interface celular ou tablet. A gente tem aqui um site, uma interface desktop com bastante conteúdo, tá? Então a redução, se você simplesmente reduzisse ele para um tamanho de celular, talvez todo esse volume de informação não ficaria muito bom, tá? Mesma coisa, como organizar informações do site ao lado, no caso o site da Southwest, tá? Tem um volume de conteúdo bem generoso aí. E se você tentar diminuir isso totalmente para simplesmente pegar esse conteúdo todo e tentar adaptar ele com o celular, talvez você não tenha uma organização muito satisfatória, tá? Agora, como que a gente pode buscar esse equilíbrio, né? Eu tenho conteúdo, tá, que eu preciso disponibilizar para o usuário, eu preciso que ele funcione em 3 plataformas de tamanho, celular, tablet e desktop, e ao mesmo tempo eu preciso que fique agradável nisso aí. Não é uma situação muito simples. Por isso hoje a gente vai discutir um pouquinho de um conceito chamado Mobile First Design. O que é o Mobile First Design? É um conceito que ele tem sido até bastante discutido, mas eu acho que menos do que ele mereceria a atenção dele. Tá? O que é o Mobile First? Ele é uma característica de desenvolvimento, né, de sites e projeto web, onde o foco inicial é na estrutura mobile, ou seja, o layout e as funcionalidades são desenvolvidas primeiro para a tela menor, no caso do celular. E a partir disso, ela é adaptada ou preparada para telas maiores, como os desktop. Então, ao invés de você começar desenvolvendo um desktop, você vai começar a desenvolver sempre pensando no web responsivo, sempre pensando que o seu site será utilizado única e exclusivamente pelo celular. A partir do momento que você tem esse desenvolvimento para o celular, se você tem uma quantidade de conteúdo, essa adaptação para as telas maiores não vai ser problemática, tá? Essa abordagem, ela dá mais trabalho de se desenvolver, tá? Ela é um pouco mais trabalhosa, não no sentido de usar o HTML, o CSS, o JavaScript,
mas no sentido de você pensar e analisar qual informação vai ser utilizada no site. Você tem que ter muito mais critério, uma análise muito mais aprofundada, tá? Apresentar critérios mais específicos de qual informação você vai escolher. Porque você está sempre trabalhando com a menor tela. Então você está sempre tendo que pensar que você não tem esse espaço. Então você não passa a ter aquela sensação de eu posso colocar qualquer coisa que ainda tem espaço no site, está ficando muito espaço em branco. Não, você vai estar sempre pensando numa tela menor, numa experiência do celular. Então você passa a priorizar alguma informação e retirar outras, ou colocar em um segundo plano outras informações, para que a experiência no celular, na menor tela possível, fique boa. Então assume-se que se você conseguir uma experiência legal para um celular, vai ser tranquilo para você adaptar ou você utilizar essa mesma experiência em telas maiores. Tá? Então por que a gente faz a sugestão, né, do mobile first? Né? Por que essa ideia? Primeiro que o volume de acesso à internet celular já ultrapassou o desktop. Então sempre que você vai desenvolver um site, você tem que considerar que ele poderá ser acessado pelo celular, que o usuário tem mais possibilidade de estar acessando ele numa tela pequena que numa tela grande. Facilidade de adaptação para dispositivos maiores, aquilo que eu comentei agora há pouco. Se você consegue ter uma interface agradável, uma experiência do usuário boa num dispositivo menor, não será tão complicado ou a adaptação da experiência será muito simples. Melhoria de performance e desempenho. Como nos dispositivos móveis você tem acesso a uma internet às vezes mais limitada, por você não estar num local com internet estável, às vezes está com 3G ou outras tecnologias que não são tão estáveis às vezes, você vai se preocupar com a situação e poderá retirar do celular, ou seja, excluir ou colocar em segundo plano, conteúdos que possam exigir um volume uma performance de internet, melhor dizendo, uma performance de internet melhor. Tá? Então você vai ter que pensar em conteúdos que não vão onerar a sua internet quando você estiver com acesso um pouco mais limitado disso daí. E a melhoria de experiência do usuário, seu site vai ficar melhor, vai ter uma experiência mais interessante para ele vai poder usar mais, ele vai aprender a usar seu site, memorizar aqueles itens de usabilidade que a gente viu, tem no outro vídeo lá sobre usabilidade, tá? E daí ele não vai ter que lidar com uma tela extremamente complexa, poluída, supercarregada de conteúdo. A gente fala, né, essa diferença no caso do desktop first, né, versus mobile first. Desktop, você parte da tela maior, aí você vai para o conteúdo dela no tablet e posteriormente no celular. Enquanto o mobile first, você vai do celular, depois para a segunda tela maior e assim para o desktop. A facilidade de você ter um sucesso maior de organização, de adaptação do seu conteúdo nessa abordagem é muito maior que essa abordagem aqui. É muito comum que na desktop first tenha isso, né? Você vamos simular isso aqui como fosse um aquário, né? Se você tem um aquário de 30 litros, você tem 25 litros de água num aquário de 30 litros. Aí você tenta colocar 25 litros num aquário de 25 litros. Beleza, ainda dá. Mas quando você tenta colocar essa água num aquário bem menor, ela não vai se adaptar de forma legal. Já aqui na mobile first, você tem condição não só de adaptar o seu conteúdo, como tratar na sua interface, para que quando ele verificar, por exemplo, que ele está numa interface maior, você pode até incluir novos conteúdos. Você pode fazer condições, se a área, né, da tela identificada for de um desktop, exiba tal tipo de conteúdo também. Então você pode ainda personalizar e orientar o seu site a ficar de acordo com o perfil que o usuário está tendo. Então se você olhar aqui, ó, no Mobile First, a gente tem um azul claro aqui no celular. No tablet a gente tem um azul claro e já um outro tom de azul. Quer dizer, se fosse no tablet eu poderia incluir aqui um outro conteúdo. Já no desktop eu tenho conteúdo mobile, eu tenho conteúdo do tablet e eu tenho um conteúdo específico do desktop. Então eu posso
organizar melhor a minha página, tá? Ela pode ficar com uma boa organização, layout e até uma experiência muito mais adequada do que você pegar um único conteúdo e tentar espremer, literalmente. Eu gosto muito dessa palavra, embora é meio vulgar, mas espremer esse conteúdo em outra página. Tá? Aqui nessa página do Hotjar tem algumas dicas para criar site na experiência Mobile First. Vale a pena vocês darem uma lida nela. Então, sobre o Mobile First, né? Design com prioridade de organização de conteúdo e experiência do usuário, começando pelo dispositivo menor para o maior. Então, você sempre prepara o seu site, né? Prepara o seu conteúdo partindo da experiência com menor conteúdo, com menor tela. Então, isso vai chegar a gente no celular. A partir de uma interface adequada para o dispositivo menor, você então parte para a adaptação dessa interface ou para o uso dessa interface em dispositivos maiores. Aí a gente pode trabalhar em dois pensamentos. Né? Primeiro, se você conseguiu colocar todo o conteúdo que você precisa no dispositivo menor, quando ele tiver nos dispositivos maiores, esses demais conteúdos vão se adaptar sem maiores dificuldades. Além do fato de você estar fazendo um filtro de conteúdo, você trabalha com um pouco mais de critério para escolher qual conteúdo de fato vai estar no seu site, de fato vai ter preferência, de fato você vai colocar em evidência. E também o fato de que, de acordo com o tamanho da tela vai aumentando, você pode então personalizar, otimizar o conteúdo que você vai exibir para o usuário, personalizando ele de acordo com a necessidade o perfil, necessidade ou trabalho que ele vai estar desenvolvendo em diferentes aplicações. Tá? Então, voltando àquela telinha, né, de onde a IHC entra, a gente prototipou funcionalidades, identificação dos usuários e definimos elementos de experiência do usuário. No caso, a gente vai trabalhar com a ideia de websites responsivos, tá? E também desenvolver via abordagem Mobile First. Como que a gente pode desenvolver isso? Existem vários frameworks de desenvolvimento de interface, tá? Para HTML, CSS, JavaScript. A gente tem Bootstrap, a gente tem Material Design, enfim. Existem vários padrões, vários frameworks que você pode utilizar e reutilizar para desenvolver sua página. Nesse curso a gente optou pelo Material Design. Tá? Então a definição aqui que está lá no site do Materialize CSS, né? Material Design é uma linguagem, né, de design que combina os princípios clássicos e de sucesso, período de inovação tecnológica, para disponibilizar para o usuário. Né? Ele tem muito baseado nas regras de design de experiência do usuário do Google. Onde você pode obter ele? Né? Vamos dizer, o framework conhecido por Materialize CSS. Ele é um framework responsivo, que o objetivo dele é agilidade no desenvolvimento, experiência satisfatória e ser fácil de usar. Tá? Então você consegue obter ele pelo site materializecss.com e obter os arquivos. Você pode obter os arquivos CSS e JavaScript já compilados, ou você pode obter ali o código-fonte, o SAS, né, para você poder utilizar ele. Como a gente vai fazer um hands-on do Materialize CSS na aula de sexta-feira, tá, dia 10, 21 horas, onde eu vou mostrar uma aplicação que foi construída com material design responsiva, tá, para que vocês possam ver ali como que o funcionamento dele, como que a gente configura algumas coisinhas ali. Vou mostrar um ou outro formulário que a gente que eu vou estar mostrando para vocês esse aspecto. Tá? Essa aula também vai ser gravada para posteriormente ser disponibilizada. Então, na aula a gente vai fechar essa parte de construção da interface web. E dos vídeos que já estão disponíveis, né, a gente tem sobre definição de arquitetura da informação. Eu disponibilizei lá 2 videoaulas bem explicativas ali sobre o que é arquitetura de informação, quais preocupações que tem. Recomendo que vocês assistam. São 2 vídeos um pouquinho mais longos, mas tem bastante conteúdo aí sobre organização, rotulação, busca de conteúdos em um website. E também inspeção e ergonômica e avaliação de usabilidade, que tem uma série de vídeos lá no canal, tá? Os links estão aí, no qual o professor Marcelo Morandini faz uma explicação bem didática, bem bacana sobre o que são as técnicas de inspeção ergonômica, de teste de usabilidade que podem ser utilizadas
para inspecionar e avaliar seu website, né? Então fechando com esse item aqui, a gente fecha a parte teórica, né, da construção do front-end, onde tentamos aí esclarecer a importância de pensar na interface humano-computador, em elementos de experiência do usuário para a construção do seu website, né? Não ser uma construção que você simplesmente saia codificando, mas pô, isso vai atender meu usuário, isso vai ficar, isso tem uma certa utilidade, eu consigo utilizar, não consigo. Mas se você pensar nesses elementos dessa organização da informação, da responsividade, como parte do seu projeto front-end, tá? Aí na sexta-feira a gente vai ter a outra aula. E posteriormente vocês vão usar essas técnicas, tá, para auxiliar na implementação de um front-end com a continuidade do curso. Se vocês tiverem perguntas, convido, né, a todos a gente bater um papo na sexta-feira, às 21 horas. Tá? Ou, quem preferir aí, se adiantar, mandar pelo chat do Classroom suas dúvidas. Manda pelo chat lá, abre um tópico lá, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, e aí você já ajuda ela também. Perfeito? E as referências aqui do nosso que foram utilizados, vários sites sobre sites responsivos, material design e assim por diante. Beleza? Espero que tenha ajudado. A gente conversa em outra ocasião. Até mais, pessoal. Obrigado.